Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Natal, dando continuidade ao nosso curso de Química. Hoje eu venho para mostrar todo o procedimento e a explicação daquele experimento que eu fiz com a garrafa PET sobre o motor à explosão, ok? Na verdade a gente está falando de uma reação química, tá? Também eu vou explicar para você as reações que aconteceu, ok? E o estado da matéria e também o balanceamento, embora eu já tenha dado essa aula, tá? Mas depois eu deixo o link para vocês dar uma olhadinha lá sobre o experimento e também do balanceamento, que eu usei o método de tentativa, tá? Para fazer esse experimento, o que eu fiz? Peguei uma garrafa PET, a tampa da garrafa PET eu furei, tá? Eu do início foi com prego, depois eu fui abrindo esse diâmetro desse buraco aqui com a chave de fenda até chegar na medida de um lápis, tá? Esse material preto aqui é um lápis, tá? Depois eu passei esse lápis por dentro do buraco para ter certeza que o diâmetro está igual ao lápis, ok? Aqui eu já rosqueei, né? A tampa furada já está rosqueada na garrafa PET. Então você percebe que até a garrafa PET, aqui eu já tirei o lápis, né? E você percebe que está perfurado a tampa, ok? Nesse caso aqui, eu adaptei um clipe, né? Eu usei uma fita durex para fixar esse clipe aqui na garrafa. No mesmo sentido na garrafa, tanto aqui em cima quanto no fundo da garrafa, eu coloquei um clipe, tá? Para que eu coloquei esse clipe? Você percebe que eu coloquei um aqui e outro aqui, ó. Por que eu coloquei esse clipe? Para eu passar essa cordinha, o pessoal usa o termo de linha de pedreiro, ok? Então você coloca ela bem esticada, porque isso aqui vai correr sobre a linha. Então a linha você vai passar por dentro desse clipe aqui, assim, mais ou menos nesse sentido aqui, ó. E fixa uma madeira, né? Mas tem que ser bem esticado, ok? E percebe que aqui está furado. Aí você vai ficar nesse sentido aqui, ó. Percebe que aqui tem o clipe, ó, fixado. Esse barbante aqui, ele está por dentro do clipe. Então, na hora que você aciona a ignição aqui, porque na verdade você está demonstrando um motor, né, de combustão, aqui vai acontecer o seguinte: ele vai expulsar toda essa massa aqui de água que tem aqui dentro e gás carbônico. Consequentemente a garrafa vai expandir, né, do sentido oposto, ok? Então vem nesse lado aqui para esse sentido o gás, né, e a água, e a garrafa vai para aquele sentido oposto, ok? Para explicar isso aí que eu fiz, né? Na verdade estou explicando sobre o motor na parte interna, né, do motor, né? Uns chamam de motor explosão de 4 tempos. Então lembrando que no motor eu tenho a chave de ignição, ok? Quando eu viro a chave de ignição, me gera o que? Uma faísca, tá? Eu tenho aqui uma vela, né? Isso aqui está no motor do carro, então me gera uma faísca. Essa faísca entra em contato com o etanol, no caso aqui eu estou usando o combustível, o etanol, e acontece o ponto de fulgor, ok? Na hora que entra em contato, acontece a explosão. Isso aqui é dentro do motor. Eu vou pegar uma cor aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando aqui. Então você percebe que aqui vai formar uma câmera, né? Por quê? Isso aqui é um pistão, né? Na medida que esse pistão desce, forma-se uma câmara aqui dentro, e você percebe que o pistão está descendo. Quando o pistão desce, forma uma câmara aqui dentro. Então acontece a explosão. Por quê? Aqui você tem o gás, no caso do material que do combustível, em contato com a faísca, então vai acontecer a explosão, ok? Aqui você tem um girobrequim, tá? Então ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Conforme ele vai girando aqui, então a tendência desse pistão desce, explode o fogo. Quando ele sobe, apaga o fogo, né? E vai criando-se aqui uma pressão, né?
Aí você percebe que cria a pressão, então você vai ter a saída. Aqui você tem o cárter, né, do motor, e aqui você tem a saída do escape, né? Então vamos na outra parte, você vai observar melhor o que está acontecendo aqui, ó, porque aqui vai ter de passo a passo, tá? Então você aqui, como eu falei, você tem um girobrequim. Aqui você tem um girobrequim. Percebe que isso aqui vai girando assim, ó. Conforme ele vai girando assim, essa biela, a famosa biela, ela vai levando o pistão, ó. Então esse pistão vai trabalhar nesse sentido. Então quando o pistão abaixa, aqui cria-se uma câmara de combustão, ok? Quando esse pistão sobe, que a biela leva esse pistão para cima, cria-se uma pressão, onde você vai ter aqui a válvula de escape. Então o combustível entra, o pistão abaixa. Quando acontece a explosão, a queima do combustível, não é isso? Depois o pistão sobe e você tem a saída aqui do gás carbônico e da água. No caso do carro, aqui você tem a parte de refrigeração da água, tá beleza? Então, voltando aqui, você percebe que aqui você tem um girobrequim e vai girando assim nesse sentido aqui, ó. E vai virar assim nesse sentido aqui, ó. Então, vai subir a biela. Essa biela vai levando o pistão para cima. Quando o pistão sobe, aqui vai criando uma pressão e vai repelindo, quitando o gás carbônico para nesse sentido aqui. E quanto a água, ok, pessoal? Eu vou apagar aqui para não ficar muito ruim, né? Deixa eu apagar rapidinho aqui para você. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. Então, aqui eu tenho a reação. O que aconteceu lá é uma reação de combustão, tá, pessoal? Quando a gente fala de combustível fóssil, tá? Você está falando de derivados de petróleo, não é isso? O que acontece no que? Obtém ele através de um processo de destilação fracionada. Então eu coloquei combustível fósseis, né? Eu coloquei aqui um carbono. Aqui, deixa eu tirar essa borracha daqui, senão ela vai me atrapalhar. Então percebe que aqui eu coloquei o carbono e o hidrogênio. Eu não coloquei valores, eu coloquei um X e um Y. Por quê? Pode ser que eu tenha aqui um gás até um líquido, então eu não coloquei, tá? Mas sabendo que eu tenho aqui um combustível e para que haja combustão eu preciso do oxigênio. Caso ele tenha aqui uma combustão perfeita, ou seja, completa, então eu tenho uma liberação de CO2, né, gás carbônico, mais água, tá? Pode acontecer também de liberar monóxido de carbono e água. Também pode me gerar o que aqui? Fuligem, né? No caso, carbono, que é a fuligem mais água, ok? No nosso caso, o que eu usei no experimento foi o etanol, tá? O etanol é obtido da cana-de-açúcar, né? Processo também de destilação, ok? Então eu usei aqui o etanol, né? Aqui eu tenho a fórmula da molécula do etanol, C2H6, ó. Para que haja combustão desse etanol, eu preciso de oxigênio. Lembrando que eu tenho uma garrafa PET. Quando eu observo a garrafa PET, o que eu coloquei lá dentro da garrafa PET? Eu coloquei 10 ml de etanol, tá? Então, dentro da garrafa PET, eu coloquei 10 ml de etanol. Dentro da garrafa, eu tenho 2 litros de oxigênio, ok? Então, 10 litros reagindo com uma molécula de etanol reagindo com 2 litros de oxigênio, ok? Na hora que eu acendo, se você perceber, eu estou acendendo um fogo na tampa, no buraco que eu fiz na tampa, é o mesmo que eu estou girando a chave do motor do carro, tá? No motor do carro, eu viro a chave, vai dar ignição, vai me gerar uma faísca. No meu caso, que eu usei no experimento, foi um isqueiro, onde eu usei também uma haste, né? Que era para ficar meio longe, tá? Eu usei uma haste mais ou menos 50 centímetros, tá? Para não ficar muito próximo, ok? Então, acontece o mesmo procedimento de uma chave, né? Que se gira no carro, acontece também na combustão que eu usei um isqueiro, ok? Lembrando que na hora que eu acendo o fogo na garrafa PET, se vocês olharem lá no experimento, a garrafa libera aqui uma quantidade de CO2 e água, tá? Pode acontecer, como eu disse também nos fósseis, né?
pode liberar monóxido de carbono e água. Também me libera o que? A fuligem, né? O carbono, parte que não queimou, e também água. Agora, interessante é a gente estar pensando no seguinte: quando eu falo de uma reação de combustão, no caso do etanol, teoricamente você tem lá, como eu disse, né, o etanol mais o oxigênio, liberando dióxido de carbono, água e energia. Então, aqui eu tenho combustível, aqui eu tenho comburente, liberando o que? Dióxido de carbono, água e energia térmica, tá? E aqui eu vou colocar a fórmula para vocês. Observa que aqui eu tenho o número 2, o número 6, aqui também eu tenho o número 2, aqui eu tenho o número 2 e aqui também eu tenho o número 2. Quando eu não tenho número, significa que eu tenho 1, ok? Então, esses números que está em amarelo, que eu coloquei aqui, e os que não tem, porque tem 1, eles são os índices, ok? Então, lembra que aqui eu tenho C2H6O. Esse O eu tenho 1. Eu não tenho número, mas eu tenho 1 aqui, ok? Então, eles são os índices, tá? Vou repetir a fórmula aqui para explicar mais um detalhe para vocês. Aqui eu tenho uma letra L, tá? Aqui é uma letra G. Aqui também é uma letra G. Aqui também uma letra L. Essas letras que eu tenho aqui me representam o quê? O estado da matéria, tá? Então, a molécula de etanol está no estado líquido. O oxigênio está no estado gasoso. Ele me libera o gás carbônico, também está no estado gasoso, e me liberando água, que está no estado líquido. Tudo bem? Aí eu posso também estar fazendo o balanceamento por método de tentativa, tá? Eu também já expliquei para vocês essa aula que eu já dei, tá, pessoal? Depois eu passo para vocês. Então aqui eu vou repetir, lembrando que eu tenho molécula de etanol, C2H6, mais o oxigênio, liberando gás carbônico mais água e também a energia, tá? Eu repeti a fórmula aqui, tá? A equação aqui, só para a gente fazer o balanceamento. Observe que eu tenho 2 no lado do reagente, no lado do produto só tem 1, então eu vou colocar um 2, tá? E aqui eu coloco, desse lado tem 6, aqui eu coloco um 3 para completar 6, ok? E aqui também eu tenho 3 aqui, 7, aqui eu vou colocar 3 aqui. 3 vezes 2, 6, mais um que eu tenho aqui, 7, ok? Esses números que eu coloquei, tá, em amarelo, então eles são meus coeficientes, tudo bem? Agora vamos prestar um detalhe, né? Quando a gente fala que para haja combustão da molécula do etanol, tanto na garrafa PET quanto no motor do carro, a gente utiliza o que? Oxigênio. Lembrando que esse oxigênio ele vem de onde? Do próprio ar, né? Da atmosfera, tá? Então, a composição do gás oxigênio, ela tem entre eles nitrogênio, não é isso, pessoal? Então, pode estar também liberando nitrogênio. Depois eu volto para explicar para vocês também, numa outra ocasião, sobre os poluentes que ele libera isso aqui, né? Porque se você tem uma mistura aqui no oxigênio, eu tenho lá quase que 21% de nitrogênio, então ele vai me liberar nitrogênio também, tá? Então você tem o combustível, você tem aqui o comburente, que é o ar, né? Liberando dióxido de carbono, quando tem a combustão completa, também o nitrogênio, água e energia térmica. E também libera uma grande quantidade de resíduo. Ok, pessoal? Depois a gente volta detalhando mais essa parte de poluentes. Tudo bem? Pessoal, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tá? Até a próxima. Fique em paz.